Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Claquete. Hoje eu vou dar uma dica bem importante para você que quer aprender mais de áudio e quer entender como eles se comportam no meio ambiente. Hoje eu vou falar de uma coisa que se chama espectro sonoro. Se você não está entendendo o que eu estou falando, espera só um minutinho que você já vai entender. Nós, seres humanos, ouvimos de 20 a 20 mil Hz. Essa é a nossa capacidade auditiva, por isso chamamos de sons audíveis, que está dentro de uma coisa que se chama espectro sonoro. Quando a gente fala de sons audíveis, então a gente está ouvindo seres humanos de 20 até 20 mil Hz. E essa propagação faz com que nós nos limitemos a ouvir sons somente nessa escala, mas não quer dizer que não existem outras frequências e outros sons sendo emitidos. Vou dar um exemplo. Ali atrás tem um computador que está emitindo uma frequência, e essa frequência eu só consigo ouvir esse barulhinho funcionando que está dentro dos 20 aos 20 mil, mas ele está emitindo uma série de outras frequências que estão além dessas escalas dos sons audíveis dos seres humanos. Então quer dizer, não é porque nós não consigamos ouvir que não haja esse tipo de ruído no ambiente. E outros animais, outros tipos de ouvidos, de aparelhos auditivos conseguem captar esse som. É o caso, por exemplo, do cachorro, que ouve numa escala maior, os elefantes, os golfinhos, os morcegos. Eles trabalham em outras escalas. Então você tem que pensar que o que está para cá, dos 20 para trás, é chamado de infrassom. E o que está para lá dos 20 mil é chamado de ultrassom. Então a escala do espectro sonoro hoje em dia é de infra, de sons audíveis e de ultrassons. Então sempre a gente vai estar trabalhando nessa escala dos sons audíveis. Então quando você está falando de sons em geral, você tem que entender, não é porque você não ouve que não existe. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o seguinte: no começo do espectro sonoro, a gente vai ter o quê? Sons graves. Então todas as batidas pesadas, mais graves, mais próximas a você no tom, mais graves, estão no começo da escala. No meio a gente chama de tons médios, ou seja, que não tem a linguagem nem aguda e nem grave. São médios, mais ou menos como a nossa voz no meio ambiente. Dependendo das pessoas, minha voz no caso é média, ela não é nem grave e nem aguda. E por último a gente tem as vozes agudas, ou não só as vozes, mas os barulhinhos irritantes como esse que você acabou de ouvir, que são mais agudinhos, são mais estridentes, que estão no fim dessa escala do espectro sonoro. Então sempre a gente trabalha nos sons audíveis com a linguagem grave, médio e agudo, certo? Então, para você entender isso, é muito interessante. Quando você está falando, por exemplo, de 1000 Hz, você está falando de 15 mil, de que frequência você está falando? De acordo com como se posiciona nessa escala, você vai saber. No começo da escala, por exemplo, 20, 40, 50, 80, 100 Hz, são batidas graves, que você já tem a ciência só por saber onde ela se comporta dentro dessa escala do espectro sonoro. E quando vai para o meio, vão se tornando sons médios e para o fim sons agudos. Consequentemente, se você tem um ramezinho na sua transmissão, aquele zzz, você pode ir lá nos sons agudos e fazer um corte de frequência. Com isso você consegue eliminar essa frequência e ela não vai ao ar onde pode ser o seu streaming, no seu PA, enfim, aonde você esteja veiculando esse áudio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, bate nos comentários aí que eu respondo. Tchau!